Capítulo 9. Esperança real. A promessa da segunda vinda de Cristo para concluir a grande tarefa da salvação é a grande ênfase das Sagradas Escrituras. Desde o Éden, os filhos de Deus têm esperado a vinda do prometido para levá-los novamente ao paraíso perdido. Enoque, o sétimo na descendência daqueles que habitaram o Éden, declarou: "O Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos." Jó, em meio às trevas de sua aflição, exclamou: "Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros." Os poetas e profetas da Bíblia trataram da volta de Cristo com palavras cheias de vida. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Escreveu Isaías: "Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou." O Salvador confortou seus discípulos com a certeza de que viria outra vez. "Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Anjos repetiram aos discípulos a promessa de sua volta. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Paulo garantiu: dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Disse o profeta de Patmos: "Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá." Naquele momento terá fim o prolongado domínio do mal. O reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Será então estabelecido o reino pacífico do Salvador. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e sons de canções. A vinda do Senhor tem sido em todos os tempos a esperança de seus verdadeiros seguidores. Em meio a sofrimento e perseguição, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, foi a bendita esperança. Paulo falou sobre a ressurreição que ocorrerá por ocasião do retorno do Salvador, quando os mortos em Cristo ressuscitarão, e junto com os vivos subirão para encontrar o Senhor nos ares. Completou o apóstolo: "Consolem-se uns aos outros com essas palavras." Em Patmos, o discípulo amado ouve a promessa: "Sim, venho em breve." E sua resposta sintetiza a prece de todos os cristãos: "Amém. Vem, Senhor Jesus." Dos calabouços, das fogueiras, das forcas, onde os santos e mártires testemunharam da verdade, vem através dos séculos a voz de sua fé e esperança. Escreveu um desses cristãos: estando certos da ressurreição pessoal de Cristo e, consequentemente, de sua própria, por ocasião da vinda de Jesus, essas pessoas desprezavam a morte e verificava-se estarem acima dela. Os valdenses acalentavam a mesma esperança. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley e Baxter olhavam com fé para a volta do Senhor. Essa foi a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja no Deserto e dos reformadores. A profecia não somente prediz a maneira e o objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta ainda sinais pelos quais podemos saber quão próximo está esse dia. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. O Apocalipse descreve assim alguns dos sinais que antecedem o retorno de Jesus.
Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. O terremoto que abalou o mundo. Em cumprimento dessa profecia, em 1755, ocorreu o mais terrível terremoto que já foi registrado. Conhecido como Terremoto de Lisboa, estendeu-se pela Europa, África e América. Foi sentido na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha da Madeira, na Noruega, na Suécia, na Grã-Bretanha e na Irlanda, numa extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento quanto na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas, como que até os fundamentos. Algumas delas se abriram nos cumes, os quais se partiram e rasgaram de modo assombroso, sendo delas lançadas imensas massas para os vales próximos. É dito que saíram chamas dessas montanhas. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido debaixo do solo e imediatamente depois um violento choque derrubou a maior parte da cidade. Em um período de aproximadamente 6 minutos, morreram 60 mil pessoas. O mar inicialmente se recolheu deixando seca a barra, mas depois voltou, erguendo-se mais de 12 metros acima de seu nível normal. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam repletos de pessoas, das quais muito poucas escaparam. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava. A situação estava além das lágrimas. Corriam de um lado para outro em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando: misericórdia, é o fim do mundo! Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte, carregando crucifixos. Muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas em vão foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçaram os altares. Imagens, padres e povo foram sepultados na mesma ruína. O escurecimento do sol e da lua. 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do sol e da lua. O tempo de seu cumprimento havia sido indicado de maneira precisa na conversa do Salvador com os discípulos. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Os 1260 dias proféticos, ou anos literais, terminaram em 1798. 25 anos antes, a perseguição já havia cessado quase completamente. Em seguida à perseguição, o sol se escureceria. Em 19 de maio de 1780, cumpriu-se essa profecia. Uma testemunha ocular de Massachusetts, Estados Unidos, descreveu o evento nos seguintes termos. Abre aspas. Pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto uma estreita margem no horizonte, e ficou tão escuro como geralmente é às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor encheram gradualmente o coração das pessoas. Mulheres ficavam à porta olhando para a escura paisagem. Os homens voltavam de seu trabalho no campo. O carpinteiro deixava suas ferramentas. O ferreiro, a forja. O negociante, o balcão. As aulas foram suspensas e as crianças, tremendo, correram para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que acontecerá? Indagaram todos os lábios e corações. Muitos diriam que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país ou que fosse o dia do fim de todas as coisas. Foram acesas velas e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiravam-se aos poleiros para irem dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berrava. As rãs coachavam. Os pássaros entoavam seus cantos vespertinos e os morcegos voavam ao redor. Mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não havia chegado. Foram realizados cultos em muitos lugares. Os textos para os sermões improvisados eram geralmente os que indicavam as trevas como cumprimento da profecia bíblica. As trevas foram mais densas logo depois das 11 horas. Fecha aspas. Em outra citação, William Gordon diz, abre aspas,
Na maioria dos lugares do país, as trevas foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer a hora, quer pelo relógio de bolso, quer pelo de parede, nem jantar, nem realizar suas obrigações domésticas, sem a luz de velas. Fecha aspas. Lua como sangue. De acordo com Isaiah Thomas, abre aspas, naquele dia as trevas da noite não foram menos incomuns e aterrorizadoras do que as do dia. Apesar de ser quase lua cheia, nenhum objeto podia ser distinguido a não ser com o auxílio de alguma luz artificial, que quando vista das casas vizinhas ou de outros lugares a certa distância, era vista através de profundas trevas que pareciam quase impermeáveis aos raios de luz. Fecha aspas. Em carta, o Dr. Samuel Tenen relata, abre aspas, se todos os corpos luminosos do universo tivessem sido envoltos em sombras impenetráveis ou completamente destruídos, as trevas não teriam sido maiores. Fecha aspas. Depois da meia-noite, as trevas se desfizeram e a lua, ao tornar-se visível, tinha aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 é lembrado pela história como o Dia Escuro. Desde os tempos de Moisés, não havia sido registrado um período de trevas de igual densidade, extensão e duração. A descrição oferecida por testemunhas oculares é apenas um eco das palavras registradas por Joel, cerca de 2.500 anos antes. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Quando começarem a acontecer estas coisas, disse Cristo, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Apontando para as árvores, Jesus também apresentou uma comparação a seus seguidores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Entre os cristãos, o amor a Cristo e a fé em sua vinda haviam se esfriado. O pretenso povo de Deus estava cego às instruções do Salvador a respeito dos sinais de seu retorno. A doutrina da segunda vinda tinha sido negligenciada a ponto de estar em grande parte esquecida e mesmo ignorada, especialmente nos Estados Unidos. O incontrolável desejo de adquirir dinheiro, a ansiosa busca de popularidade e poder, levavam as pessoas a adiar para um tempo muito distante a ocasião solene em que desapareceria a atual situação do mundo. O Salvador indicou a condição de rebelião que existiria precisamente antes de seu retorno. Para aqueles que vivessem nesse tempo, a advertência de Cristo é: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Era necessário que as pessoas despertassem a fim de estar preparadas para os acontecimentos solenes relacionados ao fim da oportunidade de salvação. Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Quem poderá suportar quando aparecer aquele cujos olhos são tão puros que não suportam ver o mal e não pode contemplar a maldade? Chamado ao despertamento. Em vista desse grande dia, a palavra de Deus convida as pessoas a buscá-lo com arrependimento. O dia do Senhor está chegando, está próximo. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. A fim de reunir um povo para estar preparado no dia de Deus, deveria ser realizada uma grande missão. Deus, em sua misericórdia, estava prestes a enviar uma mensagem de advertência, a fim de levá-los a estar preparados para a vinda de Jesus. Essa advertência é revelada em Apocalipse 14. Nesse texto, 3 mensagens são proclamadas por seres celestiais e imediatamente seguidas pela vinda de Cristo para buscar a colheita da terra. O profeta viu um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz:
temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O texto bíblico declara que essa mensagem é parte do Evangelho eterno. A tarefa de pregação foi entregue aos seres humanos. Santos anjos os auxiliam, mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é realizada pelos servos de Cristo na terra, pessoas fiéis, obedientes à voz do Espírito de Deus e aos ensinamentos de sua palavra, devem proclamar essa advertência. Eles têm buscado a sabedoria de Deus, considerando-a mais proveitosa do que a prata e mais lucrativa do que o ouro. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Mensagem apresentada por pessoas humildes. Se os eruditos teólogos tivessem realizado seu dever, pesquisando a Bíblia cuidadosamente e com oração, teriam percebido o tempo em que viviam. As profecias lhes teriam esclarecido os acontecimentos prestes a ocorrer. Mas a mensagem foi apresentada por pessoas mais humildes. Aqueles que negligenciam buscar a luz que está ao seu alcance são deixados em trevas. Porém, o Salvador declara: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A essa pessoa será enviada alguma estrela de brilho celestial para guiá-la em toda a verdade. Na época da primeira vinda de Cristo, os sacerdotes e escribas da Cidade Santa poderiam ter percebido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. Miqueias designou o local de seu nascimento, Daniel o tempo em que deveria ocorrer sua vinda. Os líderes judeus estariam sem desculpas se não soubessem. A ignorância deles era o resultado da pecaminosa negligência. Os líderes de Israel deveriam ter estudado com profundo interesse o lugar, o tempo e as circunstâncias do maior evento da história do mundo, a vinda do Filho de Deus. O povo deveria ter vigiado para dar as boas-vindas ao Salvador do mundo. Mas em Belém, 2 cansados viajantes vindos de Nazaré percorreram toda a estreita rua até a extremidade leste da cidade, procurando em vão um lugar como abrigo para a noite. Nenhuma porta estava aberta para recebê-los. Em uma simples cabana preparada para animais, finalmente encontraram refúgio. E ali nasceu o Salvador do mundo. Foram escolhidos anjos para levar as boas novas aos que estavam preparados para recebê-las e que alegremente falariam delas aos outros. Cristo se humilhou para tornar-se um ser humano, para suportar um peso infinito de aflições a oferecer sua vida como sacrifício pelo pecado. Entretanto, os anjos desejavam que mesmo em sua humilhação, o Filho de Deus pudesse aparecer diante das pessoas com dignidade e glória condizentes com seu caráter. Os grandes líderes da terra se reuniriam na capital de Israel para saudar a sua vinda? Multidões de anjos apresentariam Jesus à multidão ansiosa por ver o Salvador? Um anjo visitou a terra a fim de ver quem estava preparado para receber Jesus. Porém, não ouviu voz de louvor anunciando que estava próximo o tempo da vinda do Messias. O anjo paira por algum tempo sobre a cidade escolhida e sobre o templo, onde a presença divina havia sido manifestada durante séculos, mas mesmo lá existia indiferença. Os sacerdotes, em pompa e orgulho, estão oferecendo profanos sacrifícios. Os fariseus, em alta voz, fazem discursos ao povo ou arrogantes orações nas esquinas das ruas. Reis, filósofos, rabis, todos estão inconscientes do maravilhoso fato de que o Salvador dos seres humanos está prestes a aparecer. Perplexo, o mensageiro celestial está quase retornando ao céu com a desonrosa notícia quando descobre alguns pastores que vigiam seus rebanhos, olhando o céu repleto de estrelas, meditam nas profecias sobre o Messias que viria e desejam a chegada do libertador do mundo. Ali encontra-se um grupo que está preparado para receber a mensagem do céu. Subitamente, a glória celestial inunda toda a planície, ao aparecer uma incontável multidão de anjos. E como se a alegria fosse grande demais para ser trazida do céu por apenas um mensageiro, uma multidão de vozes irrompe em cânticos que um dia serão entoados por todos os salvos. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Que grande lição existe na maravilhosa história de Belém! Quanto ela reprova nossa incredulidade, nosso orgulho e autossuficiência. Quanto nos adverte para que não deixemos de perceber os sinais dos tempos e de reconhecer o dia em que o Senhor virá. Não foi somente entre os humildes pastores que os anjos encontraram aqueles que aguardavam a vinda do Messias. Fora de Israel havia também pessoas que o esperavam, homens ricos, nobres e sábios, filósofos do Oriente. Pelo Antigo Testamento tinham aprendido acerca da estrela que surgiria de Jacó. Esperavam ansiosamente a vinda daquele que seria não somente a consolação de Israel, mas também a luz para a revelação aos gentios e salvação até aos confins da terra. A estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros ao lugar do nascimento do recém-nascido rei. Cristo aparecerá segunda vez para levar a salvação aos que aguardam esse dia. Assim como as boas novas do nascimento do Salvador, a mensagem da segunda vinda não foi entregue aos líderes religiosos do povo. Eles haviam recusado a luz do céu, portanto não estavam entre aqueles descritos pelo apóstolo Paulo. Vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Os vigias sobre os muros de Jerusalém deveriam ter sido os primeiros a receber as boas novas da chegada do Salvador. Os primeiros a proclamar que ele estava próximo. Porém, estavam entregues ao comodismo, enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu seu povo, como a figueira infrutífera, coberto de folhas pretensiosas, mas que não possuía o precioso fruto. A atitude de verdadeira humildade, arrependimento e fé estava em falta. Havia orgulho, formalismo, egoísmo e opressão. Um povo corrompido fechava os olhos aos sinais dos tempos. As pessoas se afastaram de Deus e de seu amor. Por se recusarem a satisfazer as condições, as promessas divinas não se cumpriram para elas. Muitos pretensos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. Como os antigos judeus, não percebem o tempo em que o Senhor virá. Deus os passa por alto e revela sua verdade aos que, como os pastores de Belém e os sábios do Oriente, prestam atenção a toda a luz que recebem.